Entrevista do dia. Salvar vidas é a missão do Corpo de Bombeiros. Isso acontece de muitas formas. Às vezes no atendimento de uma ocorrência, em outras incentivando um gesto simples, mas que pode salvar várias vidas de uma só vez, que é a doação de sangue. Mas julho também traz um alerta que se repete todos os anos. Com o tempo seco, aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação, muitas vezes provocados por descuidos que poderiam ser evitados. Para conversar sobre esses dois temas, nós recebemos hoje o comandante da Estação de Bombeiros de Araçatuba, o Tenente PM Thiago Belli. Tenente, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Araçatuba. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É uma honra estar aqui representando o Corpo de Bombeiros de Araçatuba. Tenente, vamos começar falando da campanha Bombeiro Sangue Bom. Como surgiu essa iniciativa? Como ela funciona? Então, Sueli, essa iniciativa aí surgiu de uma parceria do Corpo de Bombeiros, né, com a Fundação Pro Sangue. É uma fundação sem fins lucrativos, associada à Secretaria de Saúde, e de acordo com as pesquisas deles, junto com a Universidade de Medicina de São Paulo, eles observaram que em alguns períodos do ano diminui a doação de sangue. Então, as bolsas de sangue nos postos, nos hemocentros diminuem. Então, procuraram o Corpo de Bombeiros para fazer uma parceria. Sabendo que o bombeiro é uma instituição confiável, a gente já doa a nossa vida diariamente para salvar pessoas que a gente não conhece, diretamente, por que não indiretamente doando sangue, né? Então a gente, nesse período do ano, no inverno, a gente acaba fazendo essa parceria, e com a gente doando sangue, a gente estimula as pessoas que admiram o nosso trabalho a doar sangue também, para poder fazer bem para as pessoas aí, não só direta, mas indiretamente também. Na semana passada, nós noticiamos aqui, várias vezes, que os estoques do Hemocentro aqui em Araçatuba, eles estavam muito baixos, e alguns tipos de sangue, inclusive, estavam numa situação bastante crítica. Então, essa campanha, ela realmente vem num bom momento em que as pessoas precisam, porque muita gente só pensa em doar sangue quando um familiar precisa, e a proposta da campanha é justamente mudar essa cultura. Exatamente, doar quando realmente os bancos de sangue estão precisando. Então, o bombeiro, sabendo disso, essa informação que essa instituição traz pra gente, a gente mobiliza todo o nosso efetivo e estimula o pessoal que pode doar a doar. E a gente tem uma aceitação bem grande aí do nosso efetivo aí a doar, e as pessoas que admiram o nosso serviço acabam se motivando e doando também. Tenente, sabe que tem essa questão da cultura de pensar assim, de doar só quando alguém precisa, alguém da família precisa? Vocês que lidam com ocorrências graves o tempo todo, esse precisar pode ser qualquer pessoa a qualquer momento, né? Exatamente, né? A gente nunca espera quando alguém vai precisar, né? Então é bom os bancos estarem abastecidos, né? Porque esperar acontecer para doar, para mobilizar todo o aparato de pessoas ao seu redor para doar, é inviável, né? Melhor já deixar os bancos abastecidos, que com certeza quando alguém precisar vai estar pronto para atender a gente. E vocês fazem um revezamento? Vocês convocam os bombeiros se querem participar? Vocês doam que assim, a doação de sangue ela pode acontecer a cada 3 meses, né? No caso dos homens? Isso. Então a gente acaba, durante esse período, durante um mês, a gente estimula o efetivo a doar, e a gente faz uma contabilidade ali para ver quantos bombeiros no estado doaram. Então durante esse mês a gente faz esse estímulo a mais aí. Então o bombeiro vai na sua folga lá doar, ou de serviço, quando ele doa de serviço, ele tem uma lei que permite que ele receba uma folga. Funcionário público tem uma folga. Essa lei é ótima, né? Porque pelo menos dá um estímulo. Exatamente, ali. Acaba estimulando, então a gente fomenta mais ainda nesse período da campanha. Porém, a gente doa o ano inteiro, né? O bombeiro acaba doando sangue o ano inteiro aí. E no período da campanha dessa intensivada maior. Tenente, muita gente ainda tem medo de doar sangue. Vocês que estão acostumados aí com assuntos graves, ocorrências graves, doar sangue é perigoso, dói. Vamos desmistificar isso para quem está ouvindo a gente? É nada, doar sangue é uma maravilha, é tranquilo. É muito melhor doar sangue ali do que estar envolvido no acidente, sendo vítima do acidente ali. Então, o perigo ali que a gente enfrenta dia a dia é muito maior do que enfrentar de uma agulha na doação de sangue. Então é bem tranquilo. Então a gente tem uma aceitação bem grande aí. Praticamente 100% do nosso efetivo acaba doando. Só aqueles que têm alguma impossibilidade que por vezes impeçam deles doarem, né? Mas a gente tem quase 100% de aceitação do efetivo na doação de sangue. Lembrando aqui, gente, que o Hemocentro de Araçatuba, hoje é quarta-feira, né? Ele funciona das 7h30 às
ao 12h30. Então, você que quer doar sangue, hoje ainda dá tempo. O Hemocentro acabou de abrir e hoje funciona até 12h30. Amanhã, quinta-feira, funciona o dia todo, das 7h30, a 12h30 e depois das 2h30 da tarde às 6 da tarde. Você que está ouvindo a gente agora e fala, nossa, realmente eu posso doar sangue, quero ajudar. Aproveita, como o tenente disse aqui agora, nesse período as doações caem muito. A situação de estoque de sangue no começo do mês era muito baixa. O negativo precisavam com urgência, O positivo também, A negativo, A positivo, B era crítico. Então, os bombeiros estão aí fazendo a parte deles, mas não dá pra gente ficar esperando também um milagre. Todo mundo precisa fazer nesse caso, porque a demanda é muito grande. Então, você que está ouvindo a gente agora, lembrando que não precisa estar em jejum, não deve estar em jejum. Exatamente. Não é igual o exame de sangue que a gente faz em jejum. A doação, a gente deve se alimentar antes. Isso, deve estar bem alimentado, tem que ter uma boa noite de sono para evitar passar mal durante a doação. Pessoas a partir de 16 anos já podem doar, autorizado pelos pais. Então, é uma oportunidade ímpar aí de fazer o bem a alguém aí. É sempre bom estar ajudando as pessoas aí ao nosso redor. Eu acredito que isso aí reflete na nossa vida e vem de volta pra gente, com certeza. Com certeza. Jonathan também é doador de sangue. Eu não posso doar sangue, mas Jonathan também conta que sempre doa. Lembrando que o Hemocentro fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 330. Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 330. Faça aí sua doação. Já se organiza certinho. Tenente, parabéns pela iniciativa de vocês. Que seja uma campanha de muito sucesso aqui na nossa região, que todo mundo participe aí dos bombeiros e quem está ouvindo a gente também sinta-se inspirado. E eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar também de um outro assunto que também começa a preocupar muito neste ano, que é a estiagem. E é outro assunto que, assim como a doação de sangue também depende muito da população, da ajuda da população, a estiagem também, né? Não dá pra gente botar a culpa ali só no clima, porque todo ano, durante o inverno, aumenta os incêndios em terrenos, pastagens, áreas de vegetação. É tudo fogo espontâneo que começa do nada? Então, Sueli, existe uma parcela assim, de ignição espontânea que a gente fala, né? Por causa do clima seco, da alta temperatura, existe sim. Mas observando no dia a dia, aí, a maioria dos casos que a gente pega é realmente ou incêndio criminoso ou pessoas desorientadas, né? Que acabam querendo fazer uma limpeza no terreno, queimar um lixo ali em vez de colocar para coleta seletiva ali, fazer a recolha desse lixo, acabam querendo facilitar a vida delas e causam um prejuízo muito maior para as pessoas que estão em volta, para a sociedade e para o corpo de bombeiros também, que tem que atuar numa ocorrência como essa e por vezes apagando um incêndio num terreno baldio, tem um preso em ferragem, um incêndio em residência, alguém passando mal de verdade e a gente está lá porque uma pessoa desinformada acabou colocando fogo num lixo no quintal ali, despretensiosamente, acabou gerando um mal muito maior. E isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, né? A pessoa vai lá, junta aquele monte de folha ou mesmo terreno e fala, em vez de carpir ou pedir pagar para isso, eu vou colocar um fogo no... Eu não consigo, eu fico inconformada com esse assunto, o Jonathan sabe. Começa a estiagem, porque é muito transtorno, inclusive para quem tem problemas respiratórios. Crianças, idosos, além de toda essa questão da segurança, a falta de segurança do incêndio, que o incêndio provoca ali, colocando as outras vidas em risco, é terrível para respirar também. Exatamente, é uma falta de empatia, né? Porque facilitar a sua vida ali colocando fogo num lixo, você cria um prejuízo, um mal muito maior para pessoas que estão em volta ali, igual você mesmo falou, pessoas com problemas respiratórios, crianças, idosos, aquela roupa que está no varal secando fica com cheiro de fumaça, e a gente mobiliza todo o aparato do estado, o corpo de bombeiros vai até lá, por vezes por uma coisa pequena ali, um lixo pegando fogo ali, que pode pegar fogo numa área de preservação permanente, uma área de mata. Então, uma pequena atitude causa reverbera aí numa cadeia de ações que poderiam ser evitadas, com certeza. Tenente, muita gente acredita que um foco pequeno de fogo ele vai acabar apagando sozinho. Esse é um erro comum? É muito errado pensar nisso aí. A gente observa em ensaios que a gente faz em laboratórios, né? Um pacote de salgadinho que você joga na beira da rodovia é capaz de absorver energia ali, iniciar uma ignição espontânea num fogo em mato que pega aí 10, 20 hectares de mato. Então, imagine um fogo que você colocou lá, que você jogou gasolina no quintal.
Então uma ação dessa aí pode acarretar um prejuízo imensurável aí para a sociedade, para a natureza, né, para o bioma local. A gente vê diversos animais aí sendo feridos aí por conta do fogo em mato aí. Então o prejuízo é muito grande. Então não venha com esse pensamento despretensioso, não, é só um fogo, só um lixo que eu vou queimar. O prejuízo é incalculável que pode acontecer. Uma bituca de cigarro realmente pode provocar um grande incêndio ou é mito? Com certeza, sem sombra de dúvidas, essa falta de educação das pessoas de jogarem lixo pela janela do carro aí, a bituca de cigarro tem potencial com certeza para iniciar aí uma ignição num pasto seco aí. O clima já ajuda, né? O clima seco, o pasto tá seco, o mato seco ali, com a bituca de cigarro é a mistura perfeita para dar errado aí, com certeza. E é proibido queimar folha seca no quintal, colocar fogo em terreno? Exatamente. Tem a lei de crimes ambientais, né, no artigo 54, traz pra gente lá que é proibido fazer queimadas para controle de mato, para controle de pastagem. E no município de Araçatuba nós temos uma lei municipal onde a Guarda Municipal tem competência para fiscalizar e autuar pessoas que estão com seu terreno lá com mato alto, maiores de 30 centímetros de mato, lixo acumulado. Então a gente tem todo o aparato jurídico aí para combater. Então, além de ser crime, ainda tem a infração administrativa passiva de multa do proprietário do terreno. Eu já chamei guarda municipal por causa de terreno ali pegando fogo. Eu sou a chata do incêndio mesmo, acho um absurdo, eu não consigo me conformar com essas pessoas egoístas que falam, não, vou colocar só um fogo aqui nessas folhas rapidinho. Gente, isso é de um egoísmo absurdo. Tenente, e quais são os maiores riscos para quem resolve enfrentar um incêndio sem treinamento? Então, por exemplo, a pessoa vai ali, se depara com uma situação de um fogo, ela tenta fazer alguma coisa, ela deve chamar os bombeiros, o que ela faz? Um princípio de incêndio qualquer um pode combater ali com a mangueira de jardim, com o extintor, mas a partir do momento que tomar uma proporção um pouco maior, o recomendado é que se evite e acione o corpo de bombeiros, né? Prejuízos aí incalculáveis, né? Às vezes a pessoa pensa que o fogo é o maior problema ali, mas às vezes a intoxicação por monóxido de carbono, aquela fumaça que resultado da queima, né, da combustão, aquilo lá é altamente tóxico, né? A pessoa pode apagar e nem perceber durante o combate a incêndio ali. Então a gente usa o nosso EPI correto, usa os equipamentos necessários para fazer essa atividade. Então não é recomendado para que uma pessoa sem conhecimento e sem o preparo aí atue nesse tipo de ocorrência. Tenente, e aumenta também nesse período os casos de incêndio em residências. O que geralmente provoca um incêndio em residência quando ele não é exatamente criminoso? Por vezes aí, de acordo com o que a gente observa nas ocorrências que a gente pega aí, às vezes o descuido do morador, né, deixa uma panela no fogo e sai para fazer alguma coisa, aquelas famílias mais carentes que usam vela para iluminar e acaba derretendo a vela e pegando fogo no sofá, numa cortina, instalações elétricas mal feitas, né, aquela famosa gambiarra que a pessoa faz, dá um curto-circuito e acaba iniciando o incêndio na residência. Vazamento de LP é muito comum também. De gás. De gás, o gás de cozinha ali, né, aquela mangueira tem uma data de validade, a pessoa tem que trocar, tem que fazer uma inspeção nela se tá ok ali. Então o vazamento de LP é uma ocorrência muito comum que a gente pega e é potencial muito grande de causar um dano, uma explosão ambiental, um dano muito maior. Então são diversos fatores aí que corroboram para os incêndios em residência. E se acontecer na casa de alguém e começou a pegar fogo, o que a pessoa faz? Primeira coisa é ligar o 93, né, acionar o corpo de bombeiros. Se for uma coisa simples, né, a gente tem os treinamentos de brigada, tem as ações iniciais que qualquer cidadão consegue tomar, mas igual eu falei, né, volto a repetir, se tomar uma proporção um pouco maior, evitar, saia da residência, leve seus animais junto, pessoas idosas, crianças, ajudem a se deslocar para fora da residência. Se possível, desliga a energia geral da casa, é importante isso aí. Se conseguir ir lá no quadro de energia desligar, já facilita o nosso trabalho. E aguarda o atendimento da equipe especializada para fazer o atendimento da ocorrência. Porque com a energia ligada dificulta o trabalho? Tem mais chances de explosão? Seria isso? O nosso trabalho a gente usa como maior ferramenta para o combate a incêndio, o incêndio é a água, né? Então a gente combater o incêndio ali com toda a rede elétrica ligada não é uma boa ideia, né? Com o risco da gente se ferir durante o atendimento, o choque elétrico. E o curto-circuito pode agravar aí no incêndio, pegar fogo no madeiramento da casa, no forro da casa. Então é um risco duplo, né? O risco pro bombeiro que vai atender, né? De tomar um choque elétrico aí, e o risco de pegar um fogo onde o fio passa. Então, o ideal é que consiga desligar a energia da casa aí. Se não conseguir, o bombeiro, quando chegar, a primeira coisa que ele faz é isso aí.
E geralmente dá para fazer isso no lado de fora da casa também. A grande maioria das casas tem essa possibilidade de fazer do lado de fora. Geralmente nas casas aí o disjuntor fica lá no padrão, lá no poste, na área externa da casa. Então enquanto está evacuando ali, se for possível, lá é só abaixar o botãozinho lá, é um botão, é só abaixar e já facilita aí, evita um mal maior. Você estava falando agora um pouquinho mais cedo sobre essa questão da fumaça inalada. A gente vê em casos de incêndios de grande proporção que muita gente fica hospitalizada por causa por ter aspirado essa fumaça e não por queimaduras. Então, geralmente em grandes incêndios o risco maior é na fumaça e não exatamente no fogo, seria isso? A fumaça é um risco silencioso, eu costumo dizer, né? Você tá ali tentando combater com a mangueira de jardim, aquele fogo de alta proporção ali, e você até suportando a temperatura, que você tá um pouco longe. Mas você vai inalando fumaça, vai inalando, vai saturando, vai intoxicando. O risco de você apagar ali e se tornar uma vítima fatal ali é muito grande. Então o monóxido de carbono é uma ameaça silenciosa. Então é muito perigoso. E a fumaça no incêndio, ela tem uma temperatura elevada. Ela causa também a queimadura das vias aéreas. É uma queimadura difícil de ser tratada, bem incômoda para o paciente. Numa situação de incêndio em um local fechado, é melhor a pessoa ficar abaixada ou a pessoa ficar em pé mesmo? O que ela tem alguma forma dela inalar menos dessa fumaça? A gente fala que o plano neutro, né, que é o acúmulo desse produto da combustão, né, a fumaça, ela fica alta e conforme o ambiente vai saturando, essa fumaça vai abaixando. Então o ideal é que a pessoa se abaixe e saia o mais rápido possível do local. Porque a fumaça começa a se acumular na parte de cima do cômodo fechado. Então o ideal é se abaixar e evacuar do local o mais rápido possível. Então isso faz sentido de andar mais abaixado. E em locais com grande aglomeração tem que tomar cuidado para não ser pisoteado. Exatamente. Como a gente viu lá na Boate Kiss, que faz 13 anos que isso aconteceu, mais ou menos. É uma tragédia. E a gente até hoje se choca com tudo que aconteceu e ainda vê que muita gente não aprendeu com os erros que foram cometidos lá, né? Exatamente. Então, locais de grande circulação, é importante quando chegar no local já observa onde é a saída de emergência, se precisar sair, se desloca o mais rápido possível para ela aí e assim evite um mal maior, com certeza. Existe algum comportamento, tenente, que as pessoas fazem achando que ajuda nesse assunto em geral, mas que na verdade piora a situação? A gente tem a lenda, né, de quando começa a pegar fogo lá, sai abrindo todas as janelas, as portas para a fumaça sair. Isso aí é um mito, né? Quando você abre as janelas e as portas, você está alimentando o fogo, entra oxigênio. Tem o tetraedro do fogo, né, o triângulo do fogo. E um dos elementos para que o fogo ocorra é o oxigênio. Então, quando você ventila a casa, abre ela inteira, pensando que está ajudando, você está atrapalhando. Está entrando mais oxigênio e está alimentando esse fogo. O ideal é deixar o fogo confinado. Fecha a porta, a hora que o bombeiro chegar, ele vai fazer o combate ali. Depois que combater o incêndio, a gente abre as portas para fazer a ventilação dessa fumaça. Então esse é um mito aí que as pessoas acreditam. No incêndio em residência, o ideal é manter tudo fechado mesmo. Tudo fechado. A gente tem estudos aí que mostram que vítimas que sobreviveram a incêndio geralmente estão em cômodos fechados, né? Então a porta fechada ali salva a vida. Evita que o fogo propague, evita que o oxigênio alimente aquele fogo. Então deixar tudo fechado, janelas e portas, é o ideal para que o fogo não se alimente e fique restrito naquele cômodo. Senão ele se espalha para a casa inteira. Essa dica é muito boa, né? É a típica coisa que a gente espera nunca precisar usar essa orientação. Mas é bom saber, né? Pegou no fogo na cozinha lá, na panela, não conseguiu desligar o fogo, não conseguiu cobrir com a toalha molhada lá. Faz o quê? Liga o 93, fecha a porta da cozinha para o fogo não espalhar para outro cômodo e aguarda a gente chegar. Então, um fogo na panela pode jogar água? Não, de forma alguma. A água, sem o controle, sem a técnica correta, por exemplo, se for um óleo numa panela, ele vai entrar em reação com o óleo ali, vai dar uma explosão ali. Então, a água sem a devida técnica ali não é recomendado. O ideal é o abafamento. Então, às vezes a gente chega numa ocorrência, ela tá pegando fogo numa panela, as pessoas pensam que a gente vai entrar jogando água em tudo, mas é só pegar um pano de prato e cobrir ali com o EPI correto, né, o equipamento correto, a técnica correta, a gente apaga o fogo ali com um simples pano de prato. Então, mas tem que saber fazer, não vai tentar fazer não para não se acidentar. Eu ia falar isso agora. Mas jogar água definitivamente não é uma ideia boa não, porque pode agravar. Os bombeiros agirem parece que era muito fácil, mas tem todo um treinamento para isso. Se torna fácil a partir do momento que você já treinou bastante, né? De primeira sempre dá aquela enroscada ali, mas depois que treina bastante vira natural, vira fácil. Então, se não pode jogar água na panela com óleo, muito menos se for um aparelho eletrônico que
pegou fogo ali ou que teve algum curto, alguma coisa. Isso, para os aparelhos eletrônicos é recomendado o incêndio o extintor de incêndio recomendado para esses utensílios, né, que é o de pó químico. Então nós temos os extintores aí que são recomendados para aparelhos eletrônicos. Mas e nas casas que não tem? Na casa que não tem, infelizmente, é desligar o padrão de energia lá para parar de alimentar e acionar o Corpo de Bombeiros. Tenente, a gente estava falando sobre, voltando agora rapidamente sobre o fogo em mato, principalmente nas rodovias, tem um outro ponto também que é muito negativo, que é a visibilidade das rodovias também, né? Ou seja, aquele incêndio que alguém provocou num pasto, num mato, na beira de uma estrada, ele pode provocar também um acidente. Exatamente, aquela história, né? Uma simples bituca de cigarro pode reverberar e gerar um prejuízo imenso, um acidente de trânsito, uma obstrução de via. Imagina uma Marechal Rondon fechada totalmente aí por causa de um fogo em mato. O serviço de atendimento de emergência que está impedido de circular na rodovia, uma pessoa que está no hospital fica travada no trânsito. Então aquela simples bituca de cigarro pode sim causar um prejuízo gigantesco aí para toda a população. Quando vocês chegam a um incêndio, normalmente ele começou por uma fatalidade ou por uma atitude que poderia ter sido evitada? É difícil a gente, no atendimento da ocorrência, mensurar isso, né? Quem vai mensurar isso aí é realmente a equipe da polícia científica, que vai fazer a perícia no local e vai identificar a causa, né? Então, quando o bombeiro chega, ele foca mais em combater, em cessar aquele incêndio, e a causa realmente vai ficar para a polícia científica, que é o órgão competente para avaliar qual que foi o motivo do incêndio. E se você pudesse deixar apenas 3 orientações para quem está ouvindo a gente hoje, quais seriam? Primeira orientação, sempre que fizer a limpeza do seu terreno, do seu quintal, coloque em sacos plásticos e recolha, né? Nunca faça aquela queima controlada do seu lixo ali, porque nem sempre você tem um controle sobre o que está acontecendo. Então essa é a primeira, né? Segunda, não jogue lixo em locais públicos, bituca de cigarro, igual eu falei, né? Uma embalagem metálica, um pacote de salgadinho é capaz de iniciar uma ignição espontânea numa vegetação. E terceiro, ajude-nos a fiscalizar. Se você vê alguém cometendo esse crime ambiental, ligue para um 153, né? A Guarda Municipal tem competência para ir lá e fazer a autuação. Se você viu um terreno lá que está abandonado, mato alto, acione a Guarda Municipal, que eles podem ir lá fazer a fiscalização, fazer a autuação no proprietário do terreno. Então, ajude a gente a fiscalizar. Eu citar até uma coisa que aconteceu essa semana. Teve um incêndio numa folha, num terreno. A pessoa ligou para o Corpo de Bombeiros e para dar aquela valorizada, para a gente, achando que a gente vai mais rápido, ela falou que estava pegando fogo na casa, que tinha vítimas, então acabou passando um trote para a gente. A gente deslocou, saí daqui de Araçatuba, fui para Birigui, 3 viaturas empenhadas lá, pensando que tinha vítimas, chegamos lá, era uma folha pegando fogo na frente da casa. Era um vizinho bravo com aquela situação. Entendo até a frustração do vizinho, mas não cometa trote, não conte uma mentira achando que o bombeiro vai mais rápido. Quem tem competência para fazer essa fiscalização é a Guarda Municipal, de acordo com a lei municipal aqui de Araçatuba, e fala, é um fogo em folha, o bombeiro vai. Mas se tiver uma prioridade, uma ocorrência de maior gravidade, a gente vai deixar essa para depois e vai atender uma ocorrência que tem uma vida em risco, uma vida em jogo. Mas a gente vai para todas as ocorrências. Essa orientação é muito importante, realmente, porque muita gente tenta fazer isso, né? Se eu falar tal coisa, vão chegar mais rápido. Vai passar na frente, é a minha ocorrência. As pessoas pensam isso. Mas vocês estão deixando de atender algo que realmente é grave, alguém que está correndo um risco de morte por causa de uma informação errada. Para valorizar a ocorrência, para resolver o problema dela, ela mente. E acaba aí, alguém que realmente precisa do serviço vai ficar prejudicado, porque a gente está em outro lugar da cidade até constatar que é uma mentira. E a gente vai combater aquele incêndio em folha, com certeza, vai apagar aquele incêndio. Mas até deslocar para a ocorrência verdadeira ali, que alguém está realmente precisando da gente, pode ser que uma vida já se perdeu aí por um trote que a pessoa passou na gente. Tenente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o Corpo de Bombeiros está de portas abertas aí sempre que precisar. E, mais uma vez, ajude-nos nessa campanha aí, doe sangue com a gente aí, ajude o próximo aí, faz muito bem para você e para a gente também. Muito obrigado. Muito bom, parabéns pelo trabalho desenvolvido do Corpo de Bombeiros aqui, pelo Corpo de Bombeiros aqui de Araçatuba, por iniciativas como a campanha Bombeiro Sangue Bom, que ajuda a salvar vidas de formas diferentes. E fica o alerta também para quem está ouvindo a gente durante esse período de estiagem, que começa agora. Pequenos descuidos, uma simples embalagem de um salgadinho podem provocar aí grandes incêndios. A prevenção continua sendo
a melhor forma de proteger a vida, o meio ambiente, o patrimônio. Então a gente fica por aqui, o Jornal da Manhã de hoje já acabou. Se você quiser rever a entrevista de hoje ou as notícias, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Continue na Jovem Pan, vem aí muita música boa, pop, rock. Tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser.